Vamos lá então, Marcos capítulo 9, versículo de 33 a 50, é o nosso tema de hoje à noite, né? É uma medida diferente. Talvez num lance mais extensivo, um reino com uma medida diferente. Um reino com uma métrica diferente. Na semana passada, nós olhamos para 3 tipos de espiritualidade. Nós vimos no alto monte, nos lugares altos, Pedro, Tiago e João diante de Jesus, transfigurado e transformado diante deles. Uma coisa emblemática acontece, Elias aparece representando os profetas, Moisés aparece representando a lei. E Jesus então se une com eles, sendo a soma e o resultado da lei e dos profetas, o qual falavam dele. Mas nesses 3 tipos de espiritualidade que nós vimos a espiritualidade do monte, que é um êxtase sem conhecimento. A teologia de Pedro precisou ser consertada, porque ele colocou Elias e Moisés no mesmo lugar, no mesmo patamar que Jesus. E Jesus é maior que eles. Pedro falou que estava tão bom que ele queria montar um tabernáculo. Ele queria morar naquele lugar. Ele não queria só ficar aquele tempo, ele queria morar lá. E aí então a gente aprende a lição que diante de tempos incríveis, diante da face do Senhor, de Corandel, tem um vale para descer. E no vale tem esse lugar de dificuldade. Nesse caso aqui tinha uma pessoa endemoniada, né? Em outros nossos casos tem várias outras coisas, as dificuldades da vida, a realidade da vida, a tristeza da vida e tantas outras coisas. E a gente viu uma discussão sem poder. A gente viu que os discípulos, eles não usaram do poder disponível que Jesus oferece para cada um que segue ele. E aí então, não deu certo. E aí, ao invés de eles procurarem quem tinha todo o poder para fazer todas as coisas que eles sabiam que era capaz, eles foram discutir. Então a gente viu essas discussões sem poder. E aí então a gente viu a terceira, que é a espiritualidade de Jesus. A gente viu que Jesus, a espiritualidade de Jesus, ela é baseada e fundamentada na obediência e no relacionamento com o Pai. Então, para Jesus, esses tempos de afastamento e de isolamento, era o lugar onde ele buscava o Pai. As suas forças eram revigoradas, a sua perspectiva acerca do que ele veio para fazer se tornava cada vez mais aparente. E aí então a gente chega nesse lugar de hoje. A partir do versículo 33, a gente vai ler do 33 ao 37, que fala assim: E chegaram a Cafarnaum, quando eles estavam em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Senhor, nós oramos e pedimos, Senhor, a sua graça divina, Senhor. Entendimento, Senhor. E ouvidos para ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração da sua igreja e aos nossos corações, Senhor, individualmente, Senhor. Fala conosco, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Por favor, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Então a gente vê, logo nesses 2 primeiros versículos, no versículo 33 e 34, que há uma disputa no meio do caminho. E é impressionante. Então, quando eles chegam nesse lugar de Cafarnaum, eles chegam na casa, Jesus é incrível, ele é muito sábio. Sempre foi e sempre será.
Ele não entra no meio da coisa. Eu fico imaginando os caras quebrando o pau e ele talvez assoviando. Ou talvez, tipo assim, caminhando, assim, vamos ver a hora que nós chegar lá em casa lá. Sabe quando o pai fala assim, quando chegar em casa, vamos conversar quando chegar em casa? Tá tipo assim, tá bom. Aí fala que eles, então, quando eles estavam em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? É interessante essa pergunta, logo de prima, assim, pensando, talvez que distância que eles estavam. Não sei se você andou de galera, é impossível você andar de galera, cara, todo mundo juntinho assim, né, gente? Então, assim, normalmente uns vão na frente, outros vão... Talvez é isso aí. E talvez pode ser que Jesus não estava pertinho deles, porque eles talvez não teriam coragem de discutir essas coisas. Então, talvez eles estavam lá na frente meio quebrando pau e Jesus estava atrás, ou na frente alguma coisa desse tipo. Mas é interessante. Uma das coisas incríveis acerca de Jesus, além de ser um grande contador de histórias, né, e parábolas, é uma coisa impressionante, ele tem uma sabedoria fora do normal acerca de fazer perguntas que são incríveis. Porque essas perguntas que ele fazia, elas tinham capacidade de penetrar lá no mais profundo do coração das pessoas que recebiam. E então ela lidava com o cerne da coisa, sempre com uma precisão, uma simetria e uma maestria de forma assim, fora do normal. Então, quando as pessoas se deparavam com essa pergunta, os mestres da lei demoravam tempo. Quando eles percebiam, era eles. Eu estou falando de mim. E quando nesse caso aqui era assim, vamos lá, vamos lidar com o seu coração. Vocês estão discutindo? Vamos lá. O que está lá dentro? Qual foi a resposta deles? Mas eles guardaram silêncio. Gente, quem já experimentou silêncio mais de 1 minuto numa conversa séria, sabe que silêncio é uma coisa radical. É uma coisa, assim, depende da circunstância, é uma coisa constrangedora. É uma coisa aterrorizante, gente. Diante de algum cenário, você ficar aquele momento assim, cara, dá para ouvir os passarinhos. Mano. E aí fica aquela tensão, o drama da situação. E o que isso mostrou? Isso mostrou que eles estavam extremamente envergonhados diante da obsessão pela grandeza, que a gente consegue ler na frente, então a gente sabe do que era o conteúdo da discussão. Podemos dizer que foi um sentimento saudável no sentido assim de reconhecimento e vergonha pessoal que provou a realidade da humanidade do coração deles. Cara, a gente não entendeu ainda essa coisa, a gente estamos em obra. E para alguns de nós esse estamos em obra é dolorido e é vergonhoso. Mas existe uma vergonha apropriada nesse sentimento de pensar, cara, é um tempo de avaliação, e nessa avaliação nós falhamos, nós erramos. Né? Esse tema, né, ele fala que no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior. Esse tema parece que era um tema parte da vida desses rapazes. Parece que eles gostavam de falar sobre essa coisa. A gente viu em outras passagens que dá essa ideia que era um tema talvez favorito dos discípulos. Imagina a situação. Você sabe que a pessoa com que você está andando vai governar as nações. Que qualquer coisa que ele quiser fazer, ele pode fazer. E você está na equipe dele, mano. Não tem como. Até a pessoa mais santa pensa, cara, eu fico pensando de longe, tipo assim, é a coisa mais fácil pensar, cara, a hora que ele virar o rei de todas as nações, aonde que a gente vai estar? Será que a gente vai fazer parte dessa seleção? Ou será que vai passar só esse tempo e a gente não vai ser mais convocado? Então, esses pensamentos é real. Jesus vai ser o rei, o Messias do mundo. Qual de nós vai ser o assistente dele? Será que ele precisa de um assistente? Tipo um pastor assistente ou um presbitério? Será que é a gente? Eles tinham um pensamento mais ou menos neopentecostal, tipo assim, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
Então, assim, um de nós vai ser grande nesse reino. E aí, então, Jesus ele lida com o que é a verdadeira grandeza do reino de Deus. E por isso que a gente vê, e a gente tem como esse tema que é uma medida diferente. Esse reino é diferente. Esse rei é diferente. Então o povo que faz parte desse reino tem que ser diferente. Versículo 35 fala que assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que enviou. Primeira observação dessa parte é que Jesus ele se assenta diante desse cenário de trazer essas crianças para o meio. E isso nos chama a atenção de forma de olharmos para o que era essa realidade no passado, naquela época que Jesus vivia. Quando um rabino estava ensinando, como alguém que tinha autoridade, um rabino, como um mestre que ensinava os seus alunos e discípulos, estava a fazer um pronunciamento, ele se sentava ao ensinar. Isso mostrava a sua autoridade. Então Jesus ele assume essa posição de rabino, de mestre, ensinando os seus alunos. Essa prática é uma prática que a gente pode ver até mesmo em algumas Calvaries, tá, gente? O pastor Chuck ele tinha essa ideia, e não é porque ele era velho de final, os últimos 10 anos lá, ele estava mais sentado que de pé, mas assim, a realidade é que nas Escrituras do Novo Testamento, quando a gente olha, a gente vê essa ideia de quando está sentado, estava ensinando, e quando está de pé, estava pregando, né? Então a gente vê João Batista, a gente vê Jesus de pé no barco, né? Proclamando o reino, falando que o reino havia chegado e coisa desse tipo. Então, assim, essa postura de ensino e de pregação. Então, o pastor Chuck fazia isso muitas vezes. Então, quando você via o pastor Chuck de pé, você poderia saber que ele estava prestes a pregar o evangelho. Ele já não estaria mais ensinando como de costume, cada parte da Bíblia, cada versículo. Então, fica uma coisa interessante. Jesus, então, ele assume essa postura de mestre, que era o que ele é, que era o que ele veio para fazer. Que ele falou várias vezes, repetidas vezes, eu vim para ensinar. Né? E aí, então, ele começa a mostrar essa medida diferente. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último e servo de todos. E aí, talvez a cabeça dos discípulos que já estava meio confusa acerca de grandeza começa, cara, agora que a gente não entendeu nada. Esse negócio de ser primeiro, de ser o último, de ser de todos, como é que funciona essa questão? A pergunta em questão era, quem seria o maior? Quem era o maior? Quem ia ser glorificado de forma mais exaltada? Olha que interessante. De forma bem simples, não precisando ser nenhum teólogo para responder. Se a pergunta é quem é o maior, a gente sabe responder. Quem é o maior? Jesus Cristo é o maior. O maior estava ali diante deles. E interessante que Jesus ele não responde, ou ele não questiona, ou ele não fala, tipo assim, vocês aí que não entendem nada, eu sou maior. Ele não fala isso. Ele não fala de forma arrogante, porque ele não tem arrogância. Ele não fala de forma superior, porque ele sabe se esvaziar de si mesmo. Filipenses nos diz isso. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que ele esvazia de si mesmo, da sua glória, fazendo forma humana, como homem. Então ele sabia isso, então ele queria extrair o coração, a pureza do coração, a coisa ali do centro das afeições daqueles discípulos. E Jesus, então, ele não coloca o foco em si mesmo. E isso é uma coisa interessante. Então, como exemplo de grandeza, Jesus apresentou o último e o servo. Então, o que acontece aqui? Claro que ele era o maior do reino.
Então, quando ele disse o último e servo, ele está realmente descrevendo a si mesmo. Ele está falando, sou eu, mas de uma forma educada. Ele expressou com precisão quem ele era e a sua natureza, o seu caráter. Ele foi verdadeiramente o primeiro, mas se fez o último de todos e servo de todos por nossa causa. Ele toma a forma humana, ele vem e vive e habita entre nós. E ele sabe das nossas dores, ele sabe o que é padecer. Isso torna ele diferente de todos os outros. E Jesus, então, ele não só desafia os primeiros discípulos aqui, mas nós, nos dias de hoje, que nós nos desafia a sermos os últimos de todos. O desejo de ser elogiado e de obter reconhecimento deve ser estranho a um seguidor, a um aprendiz de Jesus Cristo. Jesus quer que eu e você abracemos essa realidade de termos o último como escolha, permitindo que os outros sejam preferidos antes de nós. Não apenas porque somos empurrados a essa direção, mas porque o nosso Senhor é o nosso supremo exemplo. E nós temos muitas passagens no Novo Testamento que fala de preferirmos os irmãos e as irmãs como superiores a nós. De não olharmos para o nosso próprio umbigo e olharmos para o próximo, o nosso semelhante, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. A realidade de alguém que deseja ser o maior não é pela capacidade ou poderio de ter pessoas servindo ela, mas é o contrário. E é isso que torna o reino de Jesus Cristo um reino de cabeça para baixo. Alguém contou essa história que é muito horrenda, mas você vai lembrar de um ícone brasileiro aí. Existe essa história na China antiga, numa ideia mundana de poder, que um grande homem ele se distingue pela quantidade de pessoas que o servem. Então na China antiga tinha essa moda, os homens ricos, eles deixavam as unhas crescerem tanto que suas mãos se tornavam inutilizáveis para tarefas básicas. Imagina. E aí isso demonstrava que eles não precisavam fazer nada por si mesmos. Um servo estava lá, sempre presente para atendê-los. O mundo pode pensar nisso como grandeza, gente, mas Deus não. O nosso Jesus ia falar assim, cara, corta a unha. Simples. Simples. Se esse é um problema, corta a unha. Ele vai falar isso depois. Não só a unha, mas arrancar o olho, o braço, a perna. Então, a nossa capacidade de servir é a capacidade que nós temos de entender o coração de Jesus Cristo. A gente lembra que a gente vai chegar lá. A gente já esteve lá no passado, mas a gente vai voltar para lá, de volta ao futuro. Marcos 10, 45. Que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qualquer coisa diferente dessa realidade não condiz com o coração do nosso Deus servo, o nosso Rei servo. Acho interessante, o William Barclay ele coloca de uma forma muito incrível isso. Ele fala assim, que Jesus ele não aboliu a ambição. O apóstolo Paulo ele descreve a ambição como a ambição egoísta errada. Mas existe uma ambição santa, vamos assim dizer. Em vez disso, ele recriou a ambição. A ambição de governar substituiu a ambição de servir. A ambição de fazer as coisas por nós, ele substituiu a ambição de fazer as coisas pelos outros. Então imaginem, cara, uma comunidade com uma santa ambição de servir o próximo, de servir as pessoas de forma radical. E aí então ele chama uma criança, tomando uma criança, ele coloca no meio deles.
pegando-a nos braços, e a gente vê então essa figura incrível acontecendo. Eu não sei você, mas eu tenho uma... Existe uma coisa que eu amo, é de ver a forma como pessoas muito inteligentes têm capacidade de ensinar de forma assim, muito diferente. Então a gente vê pessoas com os seus nichos, com as suas coisas, que eles são, né, diferentes nas suas áreas, mas existe uma coisa peculiar quando pessoas falam assim, caramba, eu não manjo de nada que a pessoa está falando ali, mas dá para ver que ela é extremamente, ela sabe o que está fazendo. E nesse caso aqui de Jesus, talvez era isso assim, cara, tá meio aleatório esse negócio. Porque assim, cara, qual que tem a ver? Uma criança tem a ver com esse negócio. Mas olha que interessante, gente, que requer uma ajudinha, vamos assim dizer, para que a gente possa entender essa parte de forma, numa exegese correta. Então Jesus ele chama a atenção para a sua natureza, apresentando uma criança como exemplo. Naquela época, e em alguns lugares, ainda hoje, infelizmente, as crianças eram consideradas mais propriedade do que indivíduos, talvez uma comodidade. Ficou entendido que eles deveriam ser vistos e não ouvidos. Olha que coisa bizarra. E a gente vê isso na nossa cultura, em alguns lugares. Então Jesus disse que a forma como recebemos as pessoas consideradas como crianças daquela época mostra como nós o receberíamos. Olha que coisa radical, gente. Quem recebe uma dessas criancinhas, no meu nome me recebe. Essas criancinhas são aquelas que aquele povo ignorava, que eram propriedades, que elas eram vistas, mas não ouvidas. Então Jesus está falando assim, cara, eu sou a criancinha. Então assim, se você nem com uma criancinha se compadece, imagina comigo. E Jesus então ele está macetando o coração dos discípulos. Ele está ali, ó, espremendo para sair um caldo. E um caldo ruim primeiro, depois vira caldo bom. Olha que coisa interessante, gente. As crianças, elas não são seres ameaçadores. Elas são, por mais levadas que elas sejam, elas são crianças doces. Por mais energéticas que elas são, existe um ponto de doçura em criança que mexe com o nosso coração. Mesmo com aqueles que não é tão muito ligado em criança, tá? Se você sai à noite, você pega essa rua, Costa Rica 53, e aí, se você sai nessa rua aqui que é escura, e você vê uma criança de 5 anos, você não vai sentir medo. Você vai falar assim, agora o que eu vou fazer? Não, seu coração vai assim, cara, cadê o pai e a mãe dessa criança? Nossa, cara, vem aqui. O que aconteceu? Me conta, eu posso ligar para alguém? A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai esperar aqui até alguém aparecer. Ela não tem uma presença dura, intimidadora. E isso nos faz entender que é dessa forma que nós precisamos olhar. As crianças, gente, elas não são boas em enganar. Por mais mentirosa que algumas sejam. Que é uma coisa do capiroto que vem assim no kit da queda. Né? Eu sempre falo, as crianças não precisam ser ensinadas a mentir. Cara, isso brota, é impressionante. E alguns com um certo elevação assim de dom, né? Mas elas não sabem enganar, porque elas não têm sagacidade. Elas não foram treinadas para fazer o mal. Elas têm a questão da queda que todos nós temos. Mas já viu uma criança tentando enganar? É muito engraçado, gente. Tem um amigo nosso, um dos filhos dele pegou um pote de Nutella escondido. E pote de Nutella é um lance muito perigoso para alguns de nós. Mas vamos colocar o lance das crianças. No meu caso, leite condensado, eu seria incriminado. Mas a criança pega a Nutella, mano, e toca o terror na Nutella, mano, tem, cara, no bigode, no olho, na sobrancelha. E aí o pai chama assim e fala assim, cara,
Eu falei que não pode pegar Nutella. Eu falei, mano, eu não peguei. A cara toda. Eu não peguei. Cara, pensa lá. Tô te dando uma chance de falar a verdade, cara. Pensa lá. Pai, eu não peguei. Cara, todo mundo rachando o bico. Assim. Falou, vamos fazer o seguinte, vai lá, pensa mais um pouquinho, e aí volta que a gente vai conversar. Esse na cabeça da criança, tipo assim, cara, eu já comi, já era. Tipo assim, não tem nada para me incriminar. E aí então o pai filmando, fala assim, cara, você comeu a Nutella, mano. Eu falo assim, pai, eu já falei, eu não comi. Eu falo assim, mano, mas tua cara tá toda suja de Nutella, cara. Aí ele olha assim, você sai correndo. Tipo assim, mano, vai limpar o rosto pra voltar. E a realidade é que quando nós somos bons em nos esconder e enganar os outros, nós não somos como Jesus. Porque Jesus não tem essa. Jesus é ali, direto. Então ele está dando essa lição de quem então recebe essas crianças no seu nome, está recebendo. É o próprio Jesus. Porque Jesus, ele é o último de todos, ele é o servo de todos. Então, como uma criança, quando nós honramos e recebemos uma criança ou alguém que é servo como Jesus, nós estamos honrando e recebendo o próprio Jesus. E ele fala além, aquele a quem enviou, o Pai. Aí então a gente chega nesse ponto, a partir do versículo 38, que a gente vê essa verdadeira grandeza, não é uma questão de clichê, é uma questão de um instinto inclusivo. Versículo 38 fala assim, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Lembra que eles tomaram, não deu certo lá embaixo no vale, né? E aí Jesus então fala, não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, que quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Palavras duras de Jesus. E aí a primeira parte, mestre, vimos um homem expulsando demônio, e ele não era um dos nossos. Até mesmo porque o nosso grupinho não conseguiu da outra vez. E agora, de repente, mano, esse cara aparece sem ser da nossa equipe e está expulsando. Não é justo. E deveria ser algo frustrante de pensar que é o que você não conseguiu e aí aparece um cara estranho e está fazendo. E então, ficou muito nítido que eles falharam miseravelmente. E aí, então, a gente é lembrado de outras passagens que Jesus fala assim, cara, um reino dividido, ele não subsiste. Que não tem como essa questão de demônio expulsar demônio. O reino é oposto, ele é dividido. Ele não subsiste. Então não tem como. Então Jesus está falando assim, cara, deixa, mano. Vamos lidar com o coração de vocês aqui, cara. Deixa o pessoal lá, sabe? Pois quem não é contra nós está a nosso favor. E essa coisa aqui, gente, é uma coisa interessante. Muitos podem estar errados em alguns aspectos de sua apresentação ou ensino, mas ainda assim apresentam Jesus de alguma maneira. Essa é uma ideia incrível de pensar. Não é tão lógico, tão óbvio para nós como comunidade, tá? Mas estão apresentando Jesus de alguma forma. Então, quer saber? Deixa Jesus lidar com eles. Deixa Deus lidar com eles. Não é minha responsabilidade lidar com isso. E a gente tem ouvido tanta coisa nesse dia, fala assim, cara, Jesus vai cuidar da sua igreja. Ele morreu pela sua igreja. É isso que a Bíblia fala. Então, aqueles que não são contra um Jesus bíblico ainda são a favor dele, pelo menos de alguma forma, alguma coisa está acontecendo, gente. O apóstolo Paulo, ele falou disso algumas vezes, ele falou assim que o importante, ele fala assim que até por ambição egoísta, pessoas estão proclamando Cristo, mas ele fala assim, cara, Cristo está sendo proclamado.
Seja qual for os motivos deles, mas a gente pode se regozijar que Cristo está sendo pregado. Um fato engraçado, interessante e recente, né? Ontem nós fomos para o culto de jovens, a conferência de jovens e adolescentes, dos nossos irmãos presbiterianos renovados. Alguns de nós estão meio cansados hoje, está com meia luz, é porque a gente foi e a gente já não tem mais tanta idade para isso, para ficar... Gente, a gente chegou lá, o volume estava dobrado, os caras devem ter tomado uns 3 Monster diferentes, mano. Mano, a hora que começou a introdução ali, tipo assim, um olhava para cada outro e falava assim, meu Deus, mano. E nós estamos aqui, mano. Dava para ver os cavarianos de longe, assim, tipo assim, um frio, né? E a galera, mano, cara, começou as músicas, mano, cara, a galera correndo para um lado pro outro, tinha uns negócios que ia pro chão, assim, pulava. Cara, a galera, cara, um cara mais gordo que eu, assim, muito energético, assim, cara, foi impressionante. E aí, eu era o pregador da noite, né? Tipo assim, cara, eu falei assim, eu não posso fingir que eu não tô assim, mas também eu tenho que ficar ligado, né? Aí eu olhava pros adolescentes e estava, tipo assim, mano, no Fantástico Mundo de Bob. Eu falei assim, cara, alguma coisa tem que acontecer aqui pra eu dar uma moralzinha, né, pros caras, pros amigos, mó legal, né? Aí, se você tá lá no grupo da família, o primeiro vídeo, os adolescentes estão tipo assim... E a galera, mano, o pau torando. No segundo, eles estavam já tipo assim... No terceiro, a galera levou pra roda. Aí entraram na roda, cara. E aí, nossa, gente, teve música... Nossa, gente, teve música do o Rio de Fogo Líquido. Se você não sabe o que é isso, nem eu. E a gente não canta na Calvary Curitiba e não vai cantar. Tá? Mas assim, gente, existe uma beleza naquele negócio. A beleza é que tinha um grande número de jovens adolescentes, gente, clamando por Jesus Cristo. Querendo viver por Jesus Cristo. E isso no meu coração como pastor, eu falo assim, mano, o resto a gente resolve. O resto a gente resolve. Aí, cara, o pessoal do Open aí deu uma animada, você vê o vídeo, começaram a bater palma, começou a ficar meio feio, né? E aí, cara, depois uma galera foi pra roda. E aí depois eu preguei, cara, foi massa, gente. Foi muito legal. Uma experiência diferente pro pessoal calvariano. E uma experiência boa. Pode ser que a gente nunca mais vá naquela igreja. E tá tudo certo. Aí eu conversei com um amigo meu, né, que é pastor, eu falei, cara, é assim direto? Ele, não, esse pessoal não é da nossa igreja. Aí eu falei assim, tá bom. O que isso me fala? Gente, Cristo está sendo proclamado. A palavra de Deus está sendo anunciada. E quer saber? Gente, uma lição nós aprendemos lá, que nós somos devagar demais mesmo. E que a gente precisa dar uma aceleradinha, pelo menos tomar um Monster aí antes de vir para a igreja. Então, assim, a música lá, como é que é a música dos Gigantes Cairão aqui, lá, o Louvre, tá indo muito bem, tá avançando. Tá quase lá. Tá faltando tipo um Monster e meio para estar que nem o pessoal da Calvary Lima. Da Calvary Lima dá pra fazer assim, solta a pipa. Mas, gente, Cristo está sendo proclamado. E quer saber? Jesus vai lidar com a sua igreja. A palavra de Deus foi anunciada, foi pregada. Cristo foi exaltado. E a gente deu muita risada, a gente curtiu muito, foi muito bom, gente. Ver a alegria de pastores se reunindo com o propósito de ver jovens e adolescentes clamar por Jesus. E sabe qual foi a aplicação mais importante que eu dei para aquela juventude? Foi o ponto mais alto, fora os caras rodando, dando cambota e tocando terror. Eu falei assim, essa palavra aqui é para os pais nessa noite. Tinha lá, era aberto para a igreja toda. Seus filhos estão aqui no hype do negócio, fervendo para Jesus. Quando eles voltar para a casa de vocês, eles forem desobedientes, não quiserem arrumar o quarto, tiverem fazer um monte de coisa, vocês lembrem eles. Assim, lembra que vocês estavam lá no alto monte com Jesus? Agora tem que descer, tem que arrumar o quarto, tem que fazer parte dessas coisas, tem que ser obediente e tem que dar testemunho no colégio. E os pais, tipo assim, cara, não fazia tempo que eu não pregava na igreja quando falava uma coisa legal, a galera,
Aleluia! Cara, foi muito massa, gente. A galera que tem um pezinho carismático da Calvary aí deu uma vibrada boa. O importante, gente, é o que a gente está sendo lembrado dominicalmente. De que o pessoal precisou ir para a Coreia para ouvir. Jesus está vencendo. O nome de Jesus está sendo proclamado. O seu nome está sendo invocado nas nações. Salvação está acontecendo todos os dias, em todo o tempo, em várias nações. Isso é o que importa. E ele fala que quem lhe der um copo de água em meu nome. Então, devido a essa questão, essa causa da unidade, é apropriado mostrar bondade para com os outros em nome de Jesus. Essa é a ideia. Mostrar bondade para com os outros, para com o próximo. Então, mesmo um copo de água, se dado na natureza de Jesus, é algo que será recompensado, porque está sendo feito para Jesus. Essa é a ideia, né? Nada poderia parecer mais mesquinho ou pequeno pensar num mero copo de água. Então, o que isso nos lembra? O que isso lembra os nossos corações? O que isso nos faz pensar? E sermos desafiados a lembrar que nós precisamos pensar 2 vezes quando nós achamos que as coisas do nosso coração são insignificantes. Quando as coisas que relacionadas a nós são pequenas. E o Senhor, Ele não olha dessa forma. Assim como Ele não olha com um copo de água, como simplesmente um copo de água, mas algo que merece recompensa porque é feito para Ele. Imagina o nosso coração. Imagina os nossos pensamentos. Imagina o nosso sofrimento, a nossa dor. E as coisas que nós temos que lidar no dia a dia, durante essa vida que nós vivemos. E aí então ele fala assim, se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim. Gente, olha que contraste radical, a gente está indo para a fase final. Se um pequeno ato de bondade, de um copo de água para com o outro, é algo que Jesus exalta como que merece recompensa, imaginem o oposto de ser lembrado que qualquer motivo de tropeço, Jesus lida de forma radical, que seria melhor alguém colocar essa pedra de moinho bem grande no seu pescoço e se jogar e ser lançado ao mar. Morrer, é essa que está falando, de morrer, do que fazer o nome de Jesus Cristo ser diferente do que Ele é de verdade. Essa é a ideia, da reputação do seu nome, de fazer pessoas não poderem reconhecer Cristo de verdade, algo deturpado, algo que é um empecilho, um obstáculo para que as pessoas possam chegar à salvação. A ideia aqui é que é um moinho, tinha um pequeno, menor, que era para uma pequena quantidade de grãos, né? Algumas versões falam moinho, né? E existia esse maior que era carregado por um burro, né? Girado com... Então, assim, está falando de algo muito pesado, dando a ideia assim, cara, é um negócio que vai dar ruim mesmo, que não tem outra opção. Se jogar, não vai subir mais. E aí, então, a gente termina nessa parte final, talvez uma das mais desafiadoras, que a gente vê essa urgência de entrar no reino de Deus. E é um texto aqui que essa sessão ela é muito mal interpretada de várias formas, ela é usada de várias formas que não é o seu intuito, não foi. Fala assim, se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor que entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés para ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. A gente vê uma repetição aí bem estranha, né? Então você que está nos visitando, é sempre engraçado poder convidar o pessoal para vir em temas como esse.
Não é todo dia esses versículos aqui, tá, gente? Tem outros versículos que são bem diferentes. Mas a ideia é... Gente, tragicamente, algumas pessoas tomaram essas palavras de Jesus no sentido assim que ele não pretendia e se automutilaram. E é uma coisa bizarra e horrenda, tá, gente? Até nos dias de hoje, assim, é quase impossível pensar em pessoas que possam fazer isso, mas assim, tem gente para tudo quanto é tipo de coisa, né? Porque a gente tem a consciência que mesmo tendo essa questão de cortar e de mutilar, ela é equivocada na nossa luta contra o pecado. Ela simplesmente não funciona dessa forma. O problema, então, de tomar as palavras de Jesus literalmente aqui, é que a mutilação corporal ela não é suficiente para controlar o pecado. O pecado é mais uma questão do coração do que qualquer outro órgão ou membro do corpo. Então, assim, algumas pessoas, talvez com uma agenda mais progressista e liberal acerca das Escrituras, talvez já não vê mais as Escrituras como única, suficiente regra de fé, né? Então começam a deturpar de alguma forma as Sagradas Escrituras. Eles vão falar assim, tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui não tem como levar a sério isso aqui, gente. Pô, cara, arrancar olho, arrancar perna, arrancar... E assim, e nunca, na ortodoxia saudável do cristianismo, alguém chegou a essa conclusão numa igreja saudável. Nunca. Na história. Então requer um desejo muito grande de distorcer as Sagradas Escrituras por algum motivo. Então, assim, essa questão de uma exigência de automutilação física, ela não faz sentido algum. Mas ela nos mostra que é um sacrifício. Isso é verdade. E você quer ver uma coisa interessante, que fala, né, melhor você entrar aleijado, né, do que com as duas mãos e ir para o inferno. Essa é a ideia. Então, com essa exortação, Jesus tenta corrigir um grande mal-entendido por parte dos discípulos. Eles pensavam que no reino, principalmente em termos de recompensa, não precisava entrar na questão de sacrifício, de coisas que eram difíceis. E Jesus, então, ele já havia falado sobre isso antes, em Marcos 8, 34, 35, que aqueles que quisessem salvar a sua vida, teriam que perder. E o que era aquele perder? Era perder para sempre? Era perder a vida, perder a alma? Não. Era esse reino com uma medida diferente. Então, gente, tem uma história assim que eu vivi. Para você ver como é que o nosso pecado é indiferente do nosso órgão, membro do corpo. Eu morei no Borel por 1 ano, alguns de vocês sabem. Teve um filho de uma mãe lá, o cara perdeu o braço, o cara fumava maconha sem braço, mano. Não é radical? O cara meteu um bagulho de arame aqui. O cara perdeu aqui. Meteu um arame e ele puxava o cotoco aqui e ele fumava, mano. O que isso nos mostra? É isso aqui. Não adianta, cara. Não adianta. Entendeu? Não adianta, gente. Não adianta, cara, arrancar nada. Os pensamentos, a luxúria, a cobiça está dentro de nós, veio na queda. E não há nada no nosso corpo que a gente faça que mude essa situação. É só Jesus Cristo, nosso coração, capaz de mudar isso, gente. E assim, gente, quando a gente vê nas Escrituras falando do coração, não está falando desse coração que bate. Não é disso não, gente. Porque esse coração que bate vai parar um dia. Alguns de nós mais cedo do que o outro. Mas ele está falando desse lugar que é a fonte de todo o nosso desejo e amor e paixão, que as Escrituras às vezes chamam de alma ou espírito, ou coisa, a nossa vontade. E a nossa vontade, ela só consegue viver essa realidade quando ela está cativa a Jesus Cristo. Então não importa o que a gente venha fazer com o nosso corpo, no sentido de prendê-lo. O que a gente precisa de rédea é para o coração. É um coração que é redimido, entende isso,
e entende que tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia está mexendo com as nossas afeições de alguma forma. E as nossas afeições precisam ser recalibradas de uma forma que a gente tenha uma consciência de que o pecado ele faz mal para mim, ele faz mal para minha família, e ele faz mal para a comunidade, ele faz mal para o ser humano. Então Jesus repete aqui um monte de coisa desse fogo que nunca se apagará. Então a gente vê essa palavra inferno aqui, né, que é o vale de Inom, ou Guerrena, no grego, que era um lugar onde fora dos muros de Jerusalém era profanado pela adoração a Moloque e sacrifícios humanos, assim então sendo transformado num lixão, um lixo onde havia refúgio que eram queimados. Uma coisa interessante e importante acerca do que o nosso desafio é de trazer coisas do primeiro século para a realidade de hoje, gente, é que mesmo a gente acreditando que a Bíblia é literal, e, cara, nos seus eventos e coisas do tipo, Jesus e os apóstolos, eles usam alegorias e situações que fazem sentido para aquela época. Então ele está falando assim, sabe aquele lugar que vocês conhecem bem? Lá, o verme, cara, nunca morre, mano. Porque, cara, tá assim, rodando direto. Lá também o fogo nunca acaba, porque, cara, tá rolando direto. Eu não sei você. Eu já fui no lixão. Talvez o lixão mais radical que eu fui na minha vida foi do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Gente, é uma das coisas mais radicais que eu já vivi. Cara, você vê gente comendo carne, peixe, você vê seringa, você vê um monte de coisa, gente. E pessoas vivem daquilo. Uma coisa horrenda. Então o que Jesus está falando aqui? Ele usa esse termo, né, do inferno, ele usa esse termo de não se apagar, ele usa esse termo desse verme que nunca morre. E a gente então também tem também em outros lugares é chamado de lago de fogo. E algumas pessoas, cara, isso aqui é literal ou não é? Gente, a realidade é, indiferente que seja, a realidade é que o inferno é literal. Se tem lago de fogo, fogo líquido, cara, isso aí é outra coisa. Mas a realidade é que Jesus falou que existe lugar onde é uma separação eterna de Jesus Cristo. Esse lugar precisa ser levado a sério. Que esse lugar foi preparado, em Mateus 25:41, fala que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. E, consequentemente, depois da queda, para todos aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus Cristo. Então, alguns comentaristas eles colocam essa questão do verme não morrer, era como se cada um é meio nojento, mas talvez é a forma mais fácil da gente entender, né? O Clark ele fala assim que parece que cada um tem o seu verme, o seu remorso peculiar pelos males que fez, pela graça que rejeitou. Enquanto o fogo, o estado de tormento excruciante é comum a todos. Que o Deus vivo te salve desse verme e deste fogo. Essa é a coisa, gente. Seja o que for, nós estamos com Jesus Cristo. Nós não precisamos temer esse negócio. Outro comentarista falou assim, esse verme é apenas um remorso contínuo e um reflexo furioso da alma sobre a sua própria loucura voluntária e agora miséria lamentável. Ou considere isso antes que seus amigos estejam lutando por seus bens. Vermes por seu corpo, demônios por sua alma. Pesado. E aí então ele termina com essas palavras. Versículo 49. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Jesus deixa bem claro que aqueles que são os seus seguidores, os seus aprendizes, serão salgados com fogo. Todo sacrifício será temperado com sal. O sal deve conservar esse sabor. E isso aqui nos colocará nesse lugar de rendição, de saber que seremos provados, refinados, purificados por esse sal. Todos, ele fala, todos.
Então, terminando, a primeira interpretação principal é que o fogo se refere, então, a essa tribulação e sofrimento. Essas coisas acompanham o sacrifício vivo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1. Os sacrifícios do Antigo Testamento, olha que interessante isso, incluíam sal, em Levítico 2, 13. Jesus, então, ele está dizendo, em outras palavras, assim: assim como todo sacrifício sob a lei exigia sal, o sacrifício vivo que os meus seguidores me trazem deve ser temperado com sofrimento e tribulação. Então, o que a gente entende com isso, gente? Essa abordagem dessa realidade bíblica, ela não chama multidão. Ela não é usada como estratégia de crescimento de igreja. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade, sabe o que é bom de pregar as Sagradas Escrituras? Que ela já tem um tom de ofensividade. Ela já é ofensiva. Por quê? Porque ela vai num fluxo contrário à cultura e os tempos que nós estamos vivendo. A outra interpretação principal é que o fogo se refere ao Espírito Santo, à medida que sua presença em nossas vidas nos tempera, purifica, preserva e adiciona sabor às nossas vidas, tornando assim um sacrifício vivo e aceitável a Deus. Eu e você queremos ser pessoas que exalam sacrifício vivo a Deus? Nós seremos salgados com sal. Nós passaremos por tempos difíceis, de sofrimento, de tristeza. Mas a coisa incrível é, Jesus Cristo falou assim: nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês, estarei com vocês até o fim. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode falar aleluia na câmera, gente. Amém? E isso, gente, é uma das coisas que nós, como crentes no Senhor, nós queremos que a nossa vida seja um sacrifício vivo para o Senhor. Que possa ser visto e reconhecido por um povo que reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador. Pode tirar tudo de nós, mas se tirar Jesus Cristo, a nossa vida não faz sentido algum. Vamos orar?